Em Panils Fortaleza, o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado Evandro Leitão. Bom dia, seja bem-vindo, deputado. Um prazer em recebê-lo aqui numa segunda-feira de chuva. Pegou chuva pelo caminho ou chegou em sequinho inteiro? Bom dia, deputado. Bom dia, Igor. Bom dia aí a todos os seus ouvintes. Bom dia aqui a todos os servidores aqui, colaboradores do Grupo Cidade. É um prazer estar aqui, retornando novamente, para bater um papo aqui com vocês. Perfeitamente. Deputado, vou começar com as perguntas mais suaves, depois a gente pega mais pesado, tá bom? O governador Camilo Santana anunciou esse fim de semana que o governo e a Assembleia estão com um pacto, vão realizar um pacto para evitar a segunda onda da Covid-19. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa organização, o que está sendo pensado entre a Assembleia e o governo do Estado justamente para evitar essa segunda onda. Bem, Tiago, toda semana nós temos o Comitê da Pandemia formado aí pelos poderes legislativo, executivo, judiciário, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, infectologistas, autoridades sanitárias, prefeito de Fortaleza, secretário de Saúde do Estado, secretário de Saúde do município, enfim. E semanalmente são avaliadas as ações, as decisões a serem tomadas. Tudo baseado em dados, em tudo baseado na ciência, e são através desses fundamentos que são tomadas as decisões semanalmente. Na última sexta-feira, foi levantada uma questão que nos preocupou bastante, que é a questão das festas juninas que nós teremos agora, assim como também no início de julho, essas férias que anualmente nós temos no meio do ano. E todos nós sabemos que o Fortaleza, o estado do Ceará, é um destino para grande parte dos turistas em todo o Brasil, e por que não dizer, inclusive do exterior. E nessa perspectiva, nós aqui no estado do Ceará temos aí ainda algumas situações que merecem uma atenção redobrada, por exemplo, a região do Cariri, ainda o litoral leste, ali do Jaguaribe, assim como também no Sertão Central, mas de uma maneira geral o quadro está estabilizado. Inclusive a questão de todos os equipamentos de saúde estão de uma certa forma estáveis, ainda requerendo, claro, muita preocupação por parte de todos nós. No entanto, essa questão dessas férias, isso está nos trazendo uma preocupação ainda maior, porque a população, na medida que você vai tomando decisões de abertura da economia, é natural que as pessoas pensem que a pandemia já passou aqui no estado do Ceará, que a vida normal ela já retornou e que as pessoas dêem uma certa relaxada. E nessa perspectiva, nós iremos fazer um grande pacto para que nós possamos aí estar imunizando todas as pessoas através da vacina, bem como está fazendo uma sensibilização na população cearense. E essa sensibilização, ela passa, sobretudo, pela questão do setor produtivo, pelos poderes constituídos e pela imprensa. Pois, para nós fazermos essa sensibilização, nós temos que ter esses braços para que essas pessoas possam estar passando para os seus servidores, os seus colaboradores, a população de uma maneira geral, que a pandemia ainda não passou. Que estamos num momento aí que eu digo, um divisor de águas, mas que nós não podemos relaxar. E para isso serão extremamente importantes que medidas sejam adotadas, campanhas publicitárias, sensibilização com colaboradores, mostrando de que precisamos ainda estar em alerta para que a nossa vida normal ela possa retornar. E aí, sempre na perspectiva do distanciamento social, da utilização da máscara, da utilização do álcool gel, enfim, e outras recomendações que as autoridades sanitárias sempre estão batendo nessa tecla. Portanto, esse pacto será para nós fazermos esse trabalho de sensibilização. Sensibilização da importância. Hoje nós temos ainda um grande número de pessoas que ainda não se cadastraram para tomar a primeira dose da vacina. Então, nós precisamos estar mostrando para essas pessoas da importância que tem para fazer os seus cadastros. O estado do Ceará, ele tem como meta
está aí imunizando, pelo menos com a primeira dose, toda a sua população até o final do mês de agosto, e para isso é importante que as pessoas possam se cadastrar. Somente através da vacina é que nós iremos efetivamente estar imunizando toda a população e estar tendo a condição de retornar à vida normal, que é o que todos nós queremos. Deputado, muitas ações foram tomadas. Eu sei que a imprensa, nós temos o papel de realmente de analisar, de criticar, de levar informação à população. E eu sempre digo que não é fácil estar na cadeira de quem está chefiando. Dos poderes legislativos, da presidência da República, do governo do Estado, mas o senhor queria uma avaliação geral de como o senhor vê as gestões estaduais e também no âmbito federal dessa pandemia, porque fica essa queda de braço, muitas vezes, estou sendo bem franco com o senhor, entre governo federal e governadores, e o povo fica no meio naquela situação que o povo precisa de ação dos governos, né? Onde nós falhamos? O que faltou, presidente, para que a gente não tivesse uma situação tão difícil que estamos hoje? Olha, a meu ver, o grande problema dessa pandemia, que nós, além das consequências que essa pandemia termina passando para a população, foi a ausência de uma coordenação nacional para que desse um direcionamento para os estados e municípios. Na medida de que, quando o governo federal, através da sua figura maior, através da sua liderança maior, termina incentivando a população para a não utilização da máscara, o não distanciamento social, a não vacinação, na medida de que o governo federal fica passando isso para a população e os estados, né, na contramão justamente de tudo aquilo que o governo federal diz, os estados numa briga incessante, uma briga entre aspas, passando para a população da necessidade que tem da utilização da máscara, da necessidade que se tem da não aglomeração, da necessidade que tem de estar sempre se utilizando álcool gel, enfim, de todas essas medidas, fica aí a população no meio, sem saber a quem seguir. E isso, para mim, foi e está sendo o grande problema. Nós não podemos estar tratando o momento que nós estamos atravessando, com a pandemia aí que está aí assolando o mundo todo, não é apenas o nosso país, e o mundo todo praticamente indo numa direção, e o nosso país, através do governo federal, indo em outra direção. E isso faz com que a população, de uma certa forma, ela fique sem saber a quem seguir. Mas a ciência está aí para todos que assim respeitam, né? A ciência está aí para quem realmente quer segui-la. A ciência diz da importância que tem em momentos de pandemia, como esse que nós estamos aí passando, a importância de nós não estarmos nos aglomerando, a importância que tem de nós estarmos utilizando uma máscara. E isso tudo, a ciência demonstra, através de dados, de que o caminho a seguir é esse. Portanto, eu vejo que o grande problema, efetivamente, foi essa ausência, essa falta de uma coordenação nacional para que a gente pudesse ter um norte. A gente está conversando com o deputado Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa do Ceará. Você pode acompanhar aqui no rádio, nos 92,9, no YouTube, no canal Jovem Pan News Fortaleza e no portal gcmais.com.br. Vamos fazer um intervalo comercial rapidinho para a gente tomar uma água, tomar meu chazinho aqui. Na volta, eu vou perguntar sobre política, sobre eleições 2022, sobre a continuação, aliás, que não foi interrompido em nenhum momento o trabalho na Assembleia Legislativa, e sobre ações futuras da casa. Daqui a pouco a gente volta.
10 horas 32 minutos, de volta com o nosso Pan News em Revista ao vivo aqui pela Jovem Pan News Fortaleza 92,9, pelo YouTube, pelo portal GC+, hoje recebendo aqui no nosso estúdio o deputado Evandro Leitão, que é presidente da Assembleia Legislativa do Ceará. Presidente, a Assembleia não parou, os trabalhos não foram paralisados durante a pandemia, inclusive ações que foram de benefício popular e tudo foram aprovadas na casa. Como é que estão hoje? Que serviços, especialmente eu já vi que inclusive que o PROCON da Assembleia já está atendendo, que é um serviço importantíssimo, muita gente sofreu com serviços não prestados, compra de produto errado, deu muito problema nessa pandemia. Como é que está a sequência do retorno dos serviços e dos trabalhos dos deputados na casa? Bem, desde o início dessa pandemia, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, ela foi uma das primeiras a implantar a questão das sessões virtuais através da plataforma digital. E aí, desde abril do ano passado, de 2020 para cá, a gente vem sempre tentando aí modernizar, sempre tentando aí sermos de alguma forma protagonistas. E agora, agora por último, nesse ano, nós aprovamos diversas matérias importantes que impactam diretamente na vida das pessoas. Nós tivemos aprovações de isenções de água, energia para a população mais carente. Nós aprovamos aí a questão do Vale Gás, a questão do Vale Refeição, mesmo não tendo aulas presenciais para os alunos da rede pública de ensino do estado do Ceará, e dentre diversas outras mensagens que foram aprovadas. E nós, da Assembleia Legislativa, nós também iniciamos o retorno gradual dos serviços para a população cearense, especialmente aquela do entorno ali da Assembleia. O PROCON, que faz aí um trabalho excepcional, assim como a Casa do Cidadão, com emissão de documentos, identidade, carteira de trabalho, CPF, assim como também o nosso Departamento de Assistência de Saúde e Assistência Social, DSAS, onde nós aí atendemos praticamente todos os servidores, familiares e servidores e o entorno da comunidade ali da Assembleia, também com uma equipe multidisciplinar, médicos, enfermeiros, psicólogos, psiquiatras, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, enfim, acupunturistas, enfim, uma equipe multidisciplinar para fazer esses atendimentos. Isso tudo na perspectiva de nós estarmos sempre trazendo a população para próximo do parlamento estadual. E tivemos também um serviço extremamente importante nessa pandemia, que é a questão da telesaúde, da telemedicina, onde também estamos fazendo atendimentos de saúde através do 0800, um telefone que nós temos para atendimento à população cearense. E esses retornos estão sendo feitos, todos eles de uma forma bastante gradual, sempre sendo agendado, para que a gente evite estar fazendo qualquer tipo de aglomeração. Próximo mês agora estamos aí ofertando para a população cearense outro serviço que eu considero de uma importância enorme, que é a questão da Procuradoria Especial da Mulher, onde iremos aí ampliar os nossos serviços, inclusive com um atendimento diferenciado, com um equipamento novo que está sendo implantado na Assembleia, onde nós teremos aí tanto a Assembleia como o Ministério Público Estadual, como também a Defensoria Pública do Estado, para fazer atendimentos às mulheres que tiveram algum tipo de violência, e nós estamos para recepcionar e dar os devidos encaminhamentos. O PROCON é justamente o órgão que faz aquele atendimento para a população que teve algum tipo de direito seu violado. Portanto, são atendimentos como esse que faz com que a Assembleia se aproxime do parlamento e nós retomemos as nossas atividades de uma forma gradual e, sobretudo, retomando, mas de uma forma onde nós possamos dar uma certa tranquilidade às pessoas que demandam por esse serviço. Amenizar um pouquinho, vamos falar um pouquinho rápido de futebol. O senhor tem uma ligação muito forte com o Ceará, assistiu o jogo ontem, como é que foi? Eu assisti uma parte do jogo com um amigo meu, torcedor do Ceará, e a gente viu que o time estava em cima direto, mas não conseguiu fazer o gol. Teve até um pênalti que o juiz marcou, depois voltou atrás. Como é que está o senhor acompanha o futebol? Acompanho o futebol, acompanho. O futebol é uma paixão da gente
De forma nenhuma, eu não consigo ficar sem o futebol. E ontem teve raiva naquele pênalti e todo mundo achou que não era. Eu sempre digo o seguinte, quando o time ou o dirigente, ele está muito preocupado com a arbitragem, pode ir atrás, é sinal que o seu time, que a sua equipe não está bem. No entanto, ontem, o Ceará teve uma postura interessante, foi um time completamente diferente, onde propôs o jogo e foi para cima da equipe do Internacional. A meu ver, teve as melhores situações do jogo e, infelizmente, terminou sem vencer, onde nós tivemos aí algumas situações do jogo em si, onde terminaram também prejudicando a nossa equipe. Porém, eu vi uma equipe completamente diferente, uma equipe onde outrora não propunha, não propunha jogo, era extremamente reativa, e ontem foi diferente, por isso é uma luz no final do túnel, e eu acredito que está no início da competição, ainda tem, o importante é que você vá crescendo durante a competição. E eu vi ontem o Ceará, esse Ceará que a torcida quer ver e que nós que gostamos queremos ver. Falar um pouco de política de eleições 2022. Eu sei que normalmente quando a gente pergunta um ano e meio antes, vocês têm a resposta padrão, que ainda não chegou o tempo, mas a gente tem que fazer esse papel aqui, deputado. Qual o seu, se é que é possível já pensar nisso? Existem muitos nomes sendo ventilados para as eleições de 2022, muito se fala que o governador Camilo Santana, o senhor faz parte do grupo dele, vai se candidatar ao Senado, pode até ser visto na chapa do ex-presidente Lula, e por aí vai. Onde é que o senhor se encaixa nessa campanha de 2022, se é que é possível falar? O senhor tem, inclusive, o seu nome também foi ventilado. É possível que o senhor esteja na disputa do governo do Estado ano que vem? Eu me encaixo num grupo onde esse grupo ele tem conduzido os destinos do nosso Estado ao longo dos últimos 14 anos, 15 anos, e tem conduzido de forma exemplar, com projetos exitosos em praticamente todas as áreas, certo? E nós que fazemos parte desse grupo, nós temos que estar aí sendo soldados e estarmos prontos para qualquer tipo de missão. No entanto, nós temos que ter a perspectiva que ainda temos aí mais de 1 ano e meio de mandato, no caso, o governador Camilo Santana e nós lá na Assembleia Legislativa, e para isso tudo tem seu momento, tudo tem seu tempo para as tomadas de decisões. Vejo nomes extremamente importantes que fizeram belíssimos trabalhos, o principal deles, sem sombra de dúvida, o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, que fez uma bela gestão, foram 8 anos e saiu com um índice de aprovação altíssimo, e isso, sem sombra de dúvida, que o faz aí ser um dos principais nomes do nosso partido, do PDT, para ser avaliado no momento que eu acredito que seja o correto. Temos outros nomes, temos a vice-governadora Isolda, também uma pessoa que é um expoente na educação, uma pessoa que já assinou seu nome na história do Ceará, quando simplesmente a educação do nosso estado, ela é outra, se nós pegarmos lá em 2004, quando ela era secretária de educação do ex-prefeito de Sobral, Cid Gomes, e ela implantou uma nova metodologia, uma nova filosofia, e essa metodologia depois ela trouxe para o estado em 2007, quando o Cid assumiu os destinos do nosso estado, e aí a Isolda, ela foi a protagonista maior dessa transformação, dessa metamorfose que a educação do estado do Ceará, ela iniciou naquele período. E hoje nós temos aí um estado onde dá 100, um país onde dá 100 melhores escolas públicas do país, 82 são do nosso estado. Fruto do trabalho, claro, de todo o corpo de servidores da Secretaria de Educação do Estado do Ceará, dos professores, coordenadores, diretores, e passando pelos alunos, mas, sobretudo, da cabeça pensante da Isolda. Então, ela, sem sombra de dúvida, é um quadro extremamente qualificado. Assim como também de uma outra pessoa que eu acho um dos homens públicos mais inteligentes do nosso Estado, que é o secretário Mauro Filho, deputado federal, uma pessoa extremamente preparada, capacitada, uma pessoa onde
já apresentou suas qualificações nos diversos postos os quais ocupou. Então, nosso partido tem alguns nomes, diversos nomes que eu acredito que no momento certo, na hora certa, nós teremos essa discussão e aí nós iremos escolher aquele que melhor se enquadrará naquilo que nós pretendemos para os próximos 4 anos, a partir de 2022. Então, 2022, Nós estamos 21, né? Não, 23, a partir de 2023. Então a gente pode botar no GC mais assim, deputado Evandro Leitão não descarta a possibilidade de concorrer ao governo do Estado. Não, eu não disse, eu disse que nós temos diversos quadros. O que você pode colocar é que o deputado Evandro Leitão é um homem de partido, uma pessoa de grupo, e que ele está aí para enfrentar qualquer missão, e inclusive a de ser deputado estadual, que é o que eu estou trabalhando. Deputado da Assembleia Legislativa, como a gente já conversou, ela não parou, né, durante a pandemia, apesar de tudo, mas as sessões ficaram mistas, né, com deputados, alguns parlamentares indo à casa, outros fazendo à distância. O senhor acha que isso possa falta aquele calor da presença do colega deputado para discutir os temas? Obviamente possa ter prejudicado de alguma forma o andamento do trabalho da casa? Não, de forma nenhuma. Obviamente que uma sessão híbrida, ela termina perdendo essa questão do calor, de nós estarmos próximos, de nós estarmos com aquelas discussões, digamos assim, um pouco mais acirradas, porém respeitosas. Mas, se nós pegarmos a produção legislativa, que houve desde o início da pandemia, em março de 2020, para cá, nós iremos constatar que a produção legislativa foi aumentar. Porque os representantes, os parlamentares, como eles tiveram uma condição de passar mais tempo em casa, tiveram a condição de estudarem mais, de mergulharem mais nas pautas importantes, sobretudo essa pauta da pandemia. E aí nós podemos, claro que a produção ela aumentou. Então, por um lado, ela aumentou, claro que por outro lado eu concordo contigo, que aquela questão do calor humano, ele realmente terminou de alguma forma esfriando, ele terminou distanciando as pessoas. A gente está na linha com o nosso comentarista de política, professor Olavo Colares. Eu queria ele vai conseguir ouvir sem um fone? Tá bom, então. Professor Olavo, bom dia, seja bem-vindo aqui à Jovem Pan News Fortaleza. Deputado Evandro Leitão, na sua escuta. Bom dia. Bom dia, Evandro. Essa figura brilhante como jovem, né, que arrojadamente aceitou participar da política e foi eleito deputado com votações crescentes, e é um presidente da Assembleia ativo, e o meu irmão, o deputado Fernando Hugo, gosta muito dele, que tem confiança na sua administração. Deputado Evandro, uma pergunta que pode ser feita, colocada, é essa questão das manifestações, né? Nós temos manifestações políticas hoje, sempre quase todo final de semana, pró e contra Bolsonaro, pró e contra Lula, pró e contra a educação, a favor da saúde, a favor da educação, são temas vários. Qual é a sua posição em relação a essas manifestações populares que às vezes são até taxadas de antidemocráticas? Antes de mais dar um bom dia, professor Colares, o senhor que tem grandes atributos, além de irmão do nosso querido deputado Fernando Hugo, tem outros atributos aí, especialmente na área esportiva. Mas, deixando isso de lado, eu vejo, professor, que as pessoas elas têm o direito de se manifestarem conforme suas ideologias, suas convicções. Eu, particularmente, me preocupo muito na questão dessas manifestações, a questão dessas aglomerações. Eu vejo, isso é uma questão muito preocupante, que nós temos que estarmos atentos. Eu repito, nós não podemos achar que a pandemia passou. O nosso país, ele não tem mais a condição, não tem mais a condição de voltar, de ter uma terceira onda. E por isso me preocupo muito, por esse lado, pelo lado sanitário. É claro que pelo lado da questão política, ideológica, eu acho que todos nós temos nós temos o direito de nos manifestarmos,
sobre o que pensamos, sobre o que achamos, sobre o posicionamento do presidente, sobre a proposta do ex-presidente Lula retornar para o mundo político, eleitoral, sobre as questões da educação, sobre toda e qualquer pauta que impacte na vida das pessoas. Mas o que me preocupa muito é essa questão dessas aglomerações, porque a nossa rede pública, a rede pública do nosso país, não tem estrutura para aguentar mais uma terceira onda. E nós acompanhamos, todos nós, a primeira onda que nós tivemos, a segunda onda que nós tivemos agora, as pessoas nessa segunda onda estão permanecendo mais tempo nos equipamentos de saúde, e ainda mais letal essa segunda onda, e longe de mim pensar ainda aí numa terceira onda. Então, nessa perspectiva, a gente fica extremamente preocupado, esperando que as pessoas possam ter a compreensão da pandemia, do momento que nós estamos passando. Deputado, a gente está acompanhando aí diariamente, para e passo, a CPI da Covid-19 no Senado, né? Que tem causado até espetáculos, né? A gente fica, muitas vezes, o povo se sente constrangido com o que tem acontecido lá. Qual a sua avaliação a respeito da solicitação, especialmente do senador Eduardo Girão, de convocar governadores e prefeitos, e do senador Omar Aziz, presidente da CPI, de não levar adiante essa possibilidade, e inclusive até quebra de sigilo de pessoas ligadas ao governo federal agora? Uma avaliação que o senhor fizesse dessas situações da CPI. Eu vejo que CPI, todo mundo sabe como é que inicia, mas nós não sabemos como é que nós vamos finalizar, como é que se finaliza uma CPI. Os desdobramentos que uma CPI, que uma comissão parlamentar de inquérito, ela possa ter. Segundo, eu vejo que tem muita gente querendo se aproveitar politicamente dessa CPI. São senadores tanto de um lado de situação, como senadores de outro lado de oposição, deputados de um lado como deputados de outro. E isso, muitas dessas pessoas não observam que no meio está a população. No meio está 500 mil famílias que perderam entes, que perderam, cada um de nós perdemos algum ente, alguma pessoa próxima, seja amigo, seja familiar. E esses políticos, essas pessoas que estão aí fazendo parte dessa CPI, direto ou indiretamente, eles não têm a sensibilidade dessas famílias. Não veem que entes foram perdidos, pessoas que tinham futuros brilhantes se foram por causa desse vírus. E aí, isso é para mim a primeira situação. A segunda situação é de que, na medida de que quer se tirar um foco da CPI, tentando trazer governadores, prefeitos para serem investigados, essas pessoas, elas, na realidade, elas estão querendo desviar esse foco. Eu não sou contra se investigar governadores e prefeitos. Não sou contra. Porém, o que se está em jogo são justamente essas famílias que perderam entes através de decisões, através de lideranças que induziram que a população fizesse tratamento precoce com medicamentos que não têm a menor eficácia, que não tem a menor eficácia. E essas pessoas têm que pagar por essas decisões. E tem que serem aprofundadas justamente essas investigações para que essas pessoas, nós possamos ter efetivamente algo que possa fazer com que futuramente se entrar com ação civil criminal, uma ação criminal contra as mesmas. Então eu vejo, primeiro, por um lado, deputados, tanto de oposição como de situação, querendo se aproveitar politicamente e não tendo a sensibilidade desses familiares que perderam entes. Segundo, também alguns outros políticos que querem, de alguma forma, desviar o foco. Na medida, por exemplo, vamos aqui trazer para o nosso estado, o estado do Ceará. Eu irei falar do governador Camilo Santana, até porque até bem pouco tempo atrás eu era líder do seu governo, certo? O estado do Ceará, eu estou falando do governo do estado do Ceará, não estou falando de municípios. O governo do estado do Ceará não recebeu recursos da União. Tudo que foi feito foi com recursos próprios. E por isso nós tivemos, só para você ter uma ideia,
um único leito de uma UTI, ele hoje equivale a aproximadamente R$4.000, R$3.500 a R$4.000 um leito de UTI. O governo federal, ele tem uma participação de menos de 50% desse leito. A população ela tem que ter a compreensão da quantidade de leitos que o governador Camilo Santana implantou nos últimos 15 meses. Nos últimos 15 meses, nós tivemos mais de 1.500 leitos que foram implantados pelo governo do estado do Ceará. São quase 1.500 UTIs e enfermarias, foram quase 3.000 enfermarias, leitos de enfermarias. Então, tudo isso, claro que cresce, sem sombra de dúvida, o gasto, os investimentos que são feitos e o custeio também cresce, evidentemente, do Estado. Mas o que se quer, voltando para a CPI, o que se quer, o que é? É tirar o foco da cloroquina, de recomendações de um remédio onde não se tem absolutamente nenhuma eficácia, onde se foi aí investido, entre aspas, foi gasto, entre aspas, recursos, milhões e mais milhões de dinheiro, onde esses recursos poderiam estar sendo alocados para as outras áreas, mas que não foi, justamente para comprar um medicamento sem a menor eficácia, e não só comprar, mas está orientando a população para que ela possa tomar. Inclusive através do próprio Ministério da Saúde. Então, isso tem que ser investigado. Isso nós temos que, ao final, e aí independente se foi A, ou se B, ou se foi C, nós temos que, ao final, apontar os verdadeiros responsáveis pelas quase 500 mil mortes que nós temos, mais de 500 mil mortes até ontem, que nós tivemos aqui em nosso país. Professor Olavo Colares, fica à vontade para conversar com o deputado. Deputado Evandro, uma questão importante é lembrar que o povo do Ceará, de forma quase que total, apoia, aceita e reconhece o trabalho do governador Camilo Santana. Camilo Santana se tornou uma das figuras mais importantes da história do Ceará, ao lado dos governadores recentes, período recente de Cid Gomes, de Lúcio Alcântara, de Tasso Gereissati, que foram construtores, uns mais, outros menos, de melhorias na saúde, na educação, e você destacou muito bem, deputado. Então eu pergunto, esse reconhecimento, você sabe que existe, essa aceitação do povo, esse sim ao governador Camilo Santana da população, como é que você analisa isso? Evandro Leitão. O governador Camilo Santana, ao longo desses 6 anos e meio que ele está aí à frente do governo do Estado, professor Olavo, ele tem sido realmente um líder. Se nós formos analisar com muita clareza, com muita prudência, com muito equilíbrio, a gente vai constatar das crises que ele enfrentou. Quando ele iniciou o seu governo, em 1º de janeiro de 2015, o estado do Ceará passava por uma grave crise hídrica. Crise essa que já se arrastava há muitos e muitos anos. E nós estávamos bem próximos de um colapso hídrico no nosso estado. E daí, o que o governador Camilo Santana fez, ao longo desses 6 anos e meio, a população reconhece, foram mais de 6.000 poços profundos que foram perfurados, adutoras construídas, carros-pipas, enfim, foi tanta coisa. Se nós pegarmos, eu sou votado, eu conheço um pouco ali a região do Inhamuns e também a região do Sertão Central. E ali naquela região do Sertão Central e do Inhamuns, nós tínhamos municípios que estavam praticamente chegando ao colapso. E eu não estou falando aqui que eram as sedes o interior dos municípios, de forma nenhuma, dos distritos, não. Eu estou falando das sedes dos municípios. Se nós pegarmos lá Boa Viagem, Madalena, estavam praticamente no colapso. Quixadá, Quixaramubim, Crateús, Nova Russas. Então, esses municípios, tanto do Sertão Central como também do Inhamuns, eram municípios que estavam praticamente colapsados. E o governador conseguiu, através de diversas ações nessa área, ele conseguiu superar essa crise. Não que hoje não estejamos mais passando por problemas hídricos,
Porém, estamos numa condição bem melhor do que há 6 anos e meio atrás. Depois da questão hídrica, nós tivemos aí a questão da segurança pública, onde nós tivemos aí problemas nas nossas unidades prisionais. Foi quando o governador, nós estávamos tendo diversos problemas, era carros sendo incendiados na cidade, todos nós devemos nos lembrar, isso aconteceu por volta do ano de 2018, e quando carros estavam sendo incendiados, e tivemos diversos problemas nas unidades prisionais, e foi quando o governador tomou diversas ações, dentre elas, e talvez a mais importante, foi convidar o secretário Mauro Albuquerque a assumir aquela pasta, uma pasta difícil, assumir aquela pasta e dar uma nova cara, dar um novo formato para essas unidades. Hoje, eu digo porque já, inclusive, visitei, essas unidades prisionais são unidades que, além de extremamente organizadas, onde praticamente todos os internos, todos os presidiários, eles passam por qualificações, estudam e tem horário para tudo. Hoje o Estado não é dominado no interior dessas unidades por facções. Então, hoje nós temos um ordenamento nessas unidades prisionais. Depois dessa crise das unidades prisionais, tivemos a crise aí na segurança pública, onde tivemos um motim aqui no nosso estado, isso foi ano passado, no início de 2020 ou foi 2019? 2020. No início de 2020, onde nós tivemos um motim por parte de alguns policiais e onde simplesmente causaram um terror no nosso estado. E mais uma vez, sob a liderança do governador Camilo Santana, o estado do Ceará superou, e não só superou, como graças a Deus, nós estamos hoje numa condição bem melhor, onde se faz um trabalho além do trabalho de você estar adquirindo armas, dando uma estrutura melhor, se tem incentivo através de promoções por parte do corpo de policiais militares do nosso estado, como também dos policiais civis. Portanto, foram diversas crises que o governador Camilo Santana superou, lidou e conseguiu superar, demonstrando sua capacidade de liderança, e isso tem um reconhecimento da população cearense, quando há 2 anos e meio atrás, ele foi eleito com praticamente 80% dos votos dos eleitores do nosso estado. E isso demonstrando essa capacidade, demonstrando o reconhecimento, o carinho que a população cearense tem por ele. O nosso tempo estourou já. Deputado Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, conversando conosco aqui. Me dá só um tempo. Sim, já vou lhe chamar. Tenha neivo. Deputado, o Gomes Farias está aqui na linha com a gente. Eu vou deixar logo a pergunta para ele. Já perguntei para o deputado aqui, ô Farias, ele disse que foi pênalti. Foi pênalti ou não foi ali? Bom dia. Eu não queria entrar logo. Por que você deixou a pergunta para o Raimundo? Segundo o Dacildo, houve o pênalti de outra maneira interpretado, porque a lei realmente esportiva, a regra está muito mexida. Mas eu queria só testemunhar, assinar embaixo tudo que o deputado Evandro Leitão acabou de falar aí, sobre sua excelência, eu sou o governador Camilo Santana, pela sua administração. Eu tenho acompanhado de perto, mas ele não quer falar na Assembleia. Mas ele é o presidente, mas a Assembleia tem caminhado junto. A Assembleia tem feito muito também para salvar a vida do povo, eu acompanho de perto, inclusive com mensagens e mais mensagens pedindo ao povo, implorando, dizendo que é importante receber a segunda dose da vacina, etc, etc. Aí eu venho fazer agora a perguntazinha em relação ao futebol. Meu querido presidente Evandro Leitão, levando-se em conta que na Europa já tem público, já se fala muito em público no futebol, se tudo continuar assim, esse trabalho excepcional em defesa da vida do povo aqui no estado do Ceará, aqui no Brasil, quando é que Vossa Excelência acha que nós vamos ter a volta do público, pelo menos em pequena quantidade, ao nosso futebol, presidente? Farias, antes de mais nada, um prazer falar contigo. Eu acredito, Farias, que se por acaso a gente conseguir imunizar toda a população cearense com a segunda dose até
ainda esse ano, 2021, eu acredito que a partir de 2022 a gente possa começar a pensar em abrir os nossos equipamentos esportivos para receber o público. Claro, com a capacidade, tendo aí um ordenamento nessa capacidade, mas o primordial, é fundamental que a população cearense ela possa receber a segunda dose, que nós esperamos que possa, esse ano de 2021, ela possa estar toda imunizada, para que aí sim a gente tenha a condição de pensar no retorno do público aos estádios. Vou passar a bola aqui para o outro, que eu acho que você conhece também, o nosso Carlos Gomes aqui. Carlos Gomes, fica à vontade. Bom dia. Bom dia, abraço, prazer em rever o amigo Evandro Leitão. Evandro, não se deixa de falar com o presidente da Assembleia e associá-lo ao futebol. Isso é impossível, não dá pela proporção que você, Evandro Leitão ganhou dentro do futebol, a maneira como as coisas mudaram no futebol cearense de uma maneira geral por causa de você. Falar em Evandro Leitão volta, o senhor já é presidente do Conselho Deliberativo. Falar no Evandro Leitão, presidente do Ceará de novo, seria uma coisa remota, difícil, quase que impossível de acontecer pela proporção política que hoje você exerce? Não, eu não vejo. Eu acho que a vida da gente, nós não podemos prever o amanhã, né, Carlos? Eu jamais imaginaria um dia me transformar em presidente do Ceará, jamais me imaginaria um dia ter me transformado num deputado, jamais me imaginaria um dia ter sido secretário de Estado. Enfim, as coisas foram acontecendo naturalmente. Jamais me imaginaria um dia ser presidente da Assembleia, um poder constituído do Estado. E acho que a vida da gente, nós temos que ter, primeiro, a humildade para estar atravessando, estar enfrentando todos os processos. Hoje eu estou num processo na Assembleia Legislativa, eu estou como presidente, e eu sei que em algum momento essa questão ela vai passar, não é eterno, e assim como eu não me vejo assim um dia em retornar para o futebol, eu não vejo isso. Eu só acho que a gente deve esperar os acontecimentos. Eu sou um apaixonado pelo futebol, até agora há pouco estava conversando aqui com o Thiago e dizendo justamente isso para ele, da minha paixão. Eu realmente sou um amante pelo esporte, pelo futebol, quero ver os clubes daqui crescendo. Eu vejo, inclusive, que na perspectiva, se nós formos olhar 5 anos atrás, eu saí do futebol do Ceará no final de 2015. E quando eu saí, nós tínhamos uma condição. Hoje, 6 anos depois, o futebol cearense está no outro patamar. Tanto do clube que eu sou apaixonado, como o Fortaleza, que são os 2 maiores clubes. Inclusive o Ferroviário também. Quando eu estava, o Ferroviário nem em divisão estava. Hoje o Ferroviário participa de uma 3ª divisão. Então, o futebol cearense como um todo cresceu. O futebol cearense como um todo evoluiu. E nós não podemos achar eu particularmente, de que jamais irei retornar. Não, eu entrego na mão de Deus. Eu acho que o futuro a Deus pertence, e Ele, com a sua sabedoria, Ele vai nos orientando, e a gente tendo a humildade para escutar, a gente tendo, sobretudo, a gratidão. Eu sou muito grato ao futebol. O futebol foi o que me permitiu estar aqui. O futebol ele me deu essa visibilidade de que as pessoas pudessem olhar para mim de uma forma diferente. Sou servidor público da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará. Se não fosse o futebol, provavelmente eu não teria a visibilidade que eu tive. Não que eu tenha entrado no futebol para isso. Eu entrei no futebol porque eu sou um apaixonado, pelo meu clube. E naquele momento ninguém queria, vale ressaltar, né? Ninguém queria, em 2008, ninguém queria, e eu fui. Se o clube tivesse numa situação boa, as pessoas poderiam dizer, está entrando porque está bem. Aliás, eu fui um que ele disse, você não ia. Está entrando porque está bem, mas não. O clube naquela época estava numa situação extremamente difícil. Então, assim, em linhas gerais, eu não descarto, porque o futuro a gente nunca pode dizer que dessa água eu não beberei. Não, eu só queria... Peraí, só um minutinho. Eu só queria mais uma perguntinha rápida, pergunta não, ressaltar mais um fato aqui de Sua Excelência, eu sou o governador Camilo Santana, em relação ao esporte, porque daqui a pouco tempo, no futuro, os senhores vão tomar conhecimento do quão importante foi esta atitude do governador do estado do Ceará, que eu não me canso de elogiar.
sobre a construção das areninhas. Cada município do interior vai receber o presente de uma areninha. Daqui a pouquinho criança cantando pneu para todo lado, jogando um belo futebol. Então o esportista não pode esquecer. Foi um grande feito também do governador Camilo Santana, meu querido Evandro Leitão. É isso, perfeito, Farias, perfeito. As areninhas, nós temos aí no estado do Ceará, mais de 200 areninhas foram construídas pelo governo do estado em parceria com os municípios. Só aqui em Fortaleza nós temos quase 100 areninhas. Então isso tudo demonstra que o governador Camilo Santana, ele se preocupa bastante com a questão da educação das nossas crianças e adolescentes, porque o esporte é um instrumento, é uma ferramenta inclusiva e que ressocializa essas crianças e adolescentes. Receba um abraço do seu amigo, meu amigo, seu eleitor, né, seu fã, Eduardo Arruda, que é o nosso ouvinte de cadeira cativa e está nos ouvindo agora. Gente muito boa, Dudu. Forte abraço. Bola pra frente. Encerrando aqui, obrigado, Gomes Farias, Carlos Gomes. Presidente, muito obrigado por ter vindo aqui à Jovem Pan, foi muito gentil. Eu sei que tomamos um pouco do seu tempo, mas foram assuntos importantes. Muito grato. Até uma próxima, tá? Eu é que agradeço, Thiago. Um forte abraço para todos vocês. Estarei sempre à disposição para que a gente possa bater um papo, enfim. E a gente sempre aprende. E sempre para mim é um aprendizado. E eu agradeço muito a Deus e a vocês por a gente estar aqui nesse momento e estar aqui aprendendo um pouco. Um forte abraço, tenham todos aí um bom dia. Obrigado, Daniel, aqui da assessoria de comunicação, sempre muito gentil. Gente, vem aí o bate-bola na PAN.